Olá, boa noite. Hoje nós tínhamos um webinar ao vivo, mas infelizmente por problemas técnicos não foi possível. Mas está aqui o conteúdo que eu preparei para vocês, que é nada mais, nada menos do que algumas informações super importantes para que você que tem interesse em iniciar suas atividades com exportação e importação, saiba, tenha um conhecimento básico, né, que você consiga entrar numa negociação de compra ou venda com o exterior tendo noções básicas de documentos, informações de negociação mesmo, para que você realmente tenha uma noção e não fique tão perdido, porque são coisas que você não encontra no Google. Essa é a verdade, tá? Mas antes de mais nada, eu queria me apresentar. Meu nome é Débora Jerônimo, eu sou despachante aduaneiro, eu atuo na área tem uns 12 anos. Eu comecei como estagiária, como muitos profissionais. E ainda como estagiária, nos primeiros meses, eu realmente me senti fascinada por esse segmento, por esse mercado e exclusivamente pelo despacho, pelo desembaraço aduaneiro, porque eu faço parte do trâmite, né, da operação em si, né, e você imaginar que um produto tipicamente brasileiro, vamos colocar assim, você faz parte do processo que envia essa mercadoria para outro país e vai ser consumido por outra cultura, outra nacionalidade, enfim. Meu, é fascinante isso, pelo menos para mim. E isso, no primeiro impacto, foi o que me encantou, né? E realmente me fez ter essa sede, essa vontade de melhorar e buscar mais e mais dentro do meu segmento. A empresa que eu iniciei o meu trabalho, ela tem uma característica diferente do mercado, né? O profissional lá de analista de exportação ou de importação, ele cuida do processo de determinado cliente, ele tem um cliente para atender. Então, aquele cliente, ele cuida do processo total da operação do cliente. Então, ele cuida da reserva de praça, transporte interno, frete internacional, todas as etapas, certificado de origem, tudo. E ainda faz o feedback com o cliente. Então, isso, para mim, foi excepcional. Porque a maioria das empresas, comissária de despacho que tem no mercado, é segmentado. Uma pessoa cuida só de documentos originais, outra pessoa cuida só de certificado de origem, outra pessoa faz só atendimento ao cliente, e assim sucessivamente. Então, esse diferencial eu acho que foi, assim, muito... foi a sacada mesmo, para que despertasse em mim, ou de alguma forma me completasse, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito inquieta também. Então, trabalhei por muitos anos nessa empresa e, com o passar do tempo, a gente fica cansado, assim, das idas e vindas, do transporte e tudo mais. Eu resolvi, então, ter a minha empresa. Fiz, então, até uns 4 anos, aproximadamente, de 4 a 5 anos que eu estou em carreira solo. Eu tenho a DG Comics, eu trabalho exclusivamente com desembaraço de importação e de exportação. Há um ano atrás, aproximadamente, eu postei um vídeo no YouTube porque eu queria divulgar um pouco mais para as pessoas, principalmente a questão de habilitação de radar. As pessoas tinham muita dúvida, me achavam no Google e me ligavam e tudo mais, e eu queria dar atenção para essas pessoas de alguma forma. E, enfim, agora eu tô mudando um pouquinho essa minha atuação. E hoje, mesmo prestando esse serviço, eu estou mudando e quero dar um pouco mais de atenção para esses clientes que desejam e que necessitam aí de algum conhecimento para que consiga dar seus primeiros passos no comércio internacional. É muito difícil quando você não tem informação, quando as informações que você tem é muito contraditória, principalmente porque você como profissional, você como empresário, você tem sua linha de atuação, né? Você ou é comerciante do seu segmento. Então, você já demanda suas energias, né? Já gasta suas energias atrás de cliente, vendendo o seu produto, aperfeiçoando o seu produto e tudo mais. Então, as particularidades do seu negócio. E, além disso, você tem que entender um pouquinho de legislação,
ter um pouquinho de jogo de cintura, entender como funciona o processo e tudo. Isso é tudo muito penoso, né? Muito difícil. E é com você que eu agora estou preocupada, na verdade, que eu estou na intenção de ajudar e, de alguma forma, conseguir sanar algumas dúvidas e que você consiga seguir, né, para esse mercado que... claro que eu acho uma coisa que eu deixo muito claro. Eu não faço análise se o seu produto compensa ou não exportar, compensa ou não importar, tá? Eu não faço esse tipo de avaliação. Porque quem conhece seu produto é você, né? Quem conhece seu mercado, seu cliente. Então, eu não entro nesses detalhes com o cliente. Tá? A minha parte é única e exclusivamente mesmo burocrática, é uma questão mesmo de deixar a sua empresa habilitada, em condições de fazer conforme a lei, né, as suas operações de exportação e importação, evitar que você tenha problemas fiscais, problemas com a receita e tenha alguma sanção legal que possa te prejudicar aí no futuro. Bom, essa é a Débora, já falei, né? Ok. Agora vamos para o nosso conteúdo? Legal. Eu preparei um material para vocês que vai pautar aí a minha apresentação, tá? Então, aqui era um tema do nosso webinário. Aqui era algumas regrinhas que a gente ia usar. Já falei da minha pessoa. Então, vamos lá. Tipos de empresa. Gente, outra coisa, eu não vou entrar aqui nos fundamentos, tá? E listar para vocês os tipos de empresas. Eu vou destacar algumas empresas e algumas características que fazem diferença para exportar ou para importar, ok? Então, só para vocês entenderem que a ideia não é passar para vocês aqui, o que é um AME, o que é um EPP, não. A ideia é passar para vocês algumas diferenças, algumas particularidades que podem fazer diferença para você que está começando, para você que quer abrir uma empresa e já começar a fazer exportação ou importação, ok? Então, seguindo esse raciocínio, vamos lá. Tipos de empresa. MEI. O MEI é um microempreendedor individual. Ele tem algumas limitações, como um faturamento de R$81 mil por ano, que dá em média aí R$6.700 por mês. Faturamento, tá, gente? Limite de faturamento, para se manter dentro dessa categoria. O que eu vejo de uma empresa MEI que eu acho importante? Você pode ser MEI e pode fazer importação e exportação. Não existe nenhuma restrição para qualquer empresa tirar o seu radar e fazer essas atividades de importação e exportação. O que você deve, talvez, estar bem alerta é a respeito desses limites. O radar em si, ele não tem limite para exportação. Então, as pessoas às vezes podem confundir um pouco. Já que o radar não tem limite para exportação, então, poxa, mesmo eu sendo MEI, vou meter bronca, né? Vou fazer exportação sem limite. Gente, não é assim. O limite, realmente, em relação à exportação, não tem o radar, tá? Mas você, quando faz uma exportação, você emite uma nota fiscal de venda para o exterior. E essa nota fiscal, ela é em reais, e ela é o faturamento da sua empresa. Então, uma empresa que é MEI, vai fazer sua exportação, fez a primeira exportação e foi R$50 mil, ela já sabe que aqueles 50 mil está comprometido para o restante do ano, para que ela não ultrapasse o limite dela. Claro que, se o MEI ultrapassar o limite de R$81 mil, gente, ele só vai para a próxima categoria, tá? Mas, assim, ele foge dos parâmetros que o MEI, né, que o MEI tem, tanto do pagamento mensal, da tarifa do DAS, lá, a guia de DAS que ele paga todo mês. Então, assim, foge dos parâmetros que ele já está habituado, tá bom? Não significa que, meu Deus, travou tudo, parou, não vou ter... Não, não é isso. Mas saiba, tenha consciência disso. Por que eu destaquei aqui os regimes tributários? Bom, o Simples Nacional, ele tem o imposto unificado, né? Então, ele é sobre o faturamento dele, é emitido uma guia única referente à contribuição da União, certo? E Simples Nacional tem uma diferença também. Na importação, ele não tem créditos de ICMS ou de impostos. Por que eu falo isso? Porque o lucro presumido e o lucro real, ele está aqui nessa simulação que eu estou falando, nesses destaques,
justamente porque o lucro presumido e o lucro real, ele já tem esse benefício de se creditar dos impostos de IPI, PIS, COFINS e ICMS. Não vou entrar nesses detalhes, um contador ou seu contador pode te explicar melhor. Ah, Débora, então é melhor abrir a empresa como lucro presumido ou lucro real. Gente, na verdade, é importante consultar contadores a respeito desse assunto, porque eles podem te apresentar os pós e contras de cada regime tributário. Por que é vantagem, por que não é vantagem. Se sua empresa vai fazer importação esporadicamente, tudo isso deve levar em consideração na hora de você definir o seu regime tributário. Tá? Não adianta você fazer um regime tributário porque tem vantagem na importação, sendo que você faz uma importação por ano. Ah, mas a tendência é melhorar, a tendência é aumentar. Ok, mas até aumentar, você pode seguir no seu regime tributário, que é mais vantajoso para você, e, se for o caso, futuramente você mudar. Um contador vai te falar melhor, ok? KNAI. O que é KNAI? O KNAI é a atividade da sua empresa. Eu coloquei alguns exemplos aqui, como, por exemplo, comércio atacadista de alimentos e comércio varejista de alimentos. Veja, a ideia de colocar o KNAI aqui é só para te dar um exemplo que, primeiro, não existe KNAI que fala de exportação e importação. Tá? Porque, na verdade, o que você é na importação ou na exportação? Na importação ou exportação? Você é um vendedor ou um comprador. Tá? Essa é a figura. E o KNAI, na verdade, ele só está especificando que tipo de mercadoria, que tipo de produto ou que tipo de atividade realmente está ligada à sua empresa. Tá? Então, por exemplo, uma empresa que tem o KNAI de comércio atacadista de alimentos ou varejista de alimentos, não tem lógica, não tem coerência, né? Essa empresa fazer uma importação de carro, fazer uma importação de remédio, fazer importação de brinquedo, né? Então, assim, tem que ter uma coerência entre o que você tem estabelecido como atividade da sua empresa e o que você está pretendendo fazer de importação ou mesmo de exportação, tá? É só por questão de coerência, porque você pode sofrer sanções da Receita Federal, pode ser que passe, pode ser que você faça algumas operações e, nunca deu nada, né? Agora eu vou aumentar o pedido. Gente, pode ser que passe, tá? Eu não vou falar para você que é ferro e fogo, que, nossa, a Receita faz um scanner aí e para. Não é bem assim, tá? Então, como tem canais verde, amarelo, vermelho, claro que muita coisa de sorte e é fugiu a palavra agora, mas daqui a pouco eu lembro. Então, se você, porventura, sua mercadoria cai no canal vermelho, é uma das primeiras coisas que o fiscal pode analisar. Ver que o seu KNAI, né, a sua empresa, tem uma atividade voltada para alimentos e você está tentando desembaraçar remédio ou um carro, peças de carro para venda, para revenda. Né? Então, tem que ter um pouco de coerência nesse sentido. Então, vamos lá. O radar. O que é o radar? O radar é um cadastro para você ter acesso ao Siscomex. E o Siscomex é o sistema da Receita que controla todos os registros de importação ou de exportação. Aí eu coloquei aqui algumas questões, né, que é muito comum as pessoas me perguntarem. Quem pode se cadastrar? Que empresa que pode? Gente, não tem restrição. Não tem um modelo, um script de empresas que podem ter radar. Tem empresas, inclusive, que abrem o CNPJ e em seguida tiram o radar e vão seguir a vidinha deles fazendo as suas operações esporadicamente, frequentemente, não importa. Tá? Tem empresas que elas nascem exclusivamente para fazer as operações de importação e exportação. E aí, mesmo não tendo histórico, nem de faturamento, nem de questões com o fisco, né, por exemplo. Eu falo isso porque uma empresa que já está consolidada no mercado, quando ela dá entrada no radar, o radar em si, ele não é tão automático e não é tão à revelia como parece, né? O radar, na verdade, ele pode passar por uma análise, o CNPJ, e se a empresa tiver dívidas com a União, tiver algum problema fiscal, esse radar pode muito bem ser vedado, né? No momento não vai ser liberado para você enquanto não ser regularizado
a pendência que você tenha. Então, é feito sim uma análise. Pode ser que você tentando tirar um radar no portal Siscomex, lá com seu eCPF, né, como eu vou falar há pouco, você tem o sistema acuse algum erro, pode ser que esse erro seja proposital, para que você apresente os documentos fisicamente, um auditor faça a análise desse documento e formalmente te manda uma intimação falando que está em desacordo, que você precisa ajustar para que você consiga aí ter o seu radar habilitado, tá bom? Então, qual deve ser meu faturamento para ter o radar? Gente, não tem essa questão de faturamento. Como eu acabei de citar, tem empresas que acabou de abrir e elas podem se habilitar, ter o radar delas e começar a fazer suas atividades de exportação e importação. Outra coisa, o que é importante na questão do faturamento é que muitas vezes as pessoas querem ter um radar com um limite maior do que foi dado para ele. Antes de falar sobre isso, por exemplo, uma empresa que tem filiais, como que funciona? Uma vez que você fez o radar para sua matriz, as filiais, elas são correlatas à matriz. Então, não há necessidade da entrada em processos de filiais, tá? Então, é só entrar no radar, no Siscomex, e habilitar as suas filiais eletronicamente, tá? Então, tá correlato, tá interligado aí a matriz e as filiais. Não há necessidade de não são corpos distintos, tá? Eles estão interligados pela matriz no Siscomex. Os tipos de radar. Nós temos a modalidade expressa, que é $50 mil por semestre. Esse limite é um limite exclusivo para importação. Exportação não tem limites. Então, é $50 mil por semestre. A cada 6 meses, você pode importar equivalente a $50 mil. Exportação não tem limite. A modalidade limitada, que esse valor é de $150 mil por semestre. Também, em relação à exportação, não tem limite. Para nenhuma das operações, o radar para exportação não tem limite por uma questão óbvia. O governo estimula as exportações, né? Isso traz divisas para o país. Então, o governo estimula e, nesse caso, não vai restringir no radar um limite para exportar, ok? E a ilimitada não tem limite, como o próprio nome, né, diz. Só que a ilimitada, eu consigo tirar um radar já no ilimitado, porque eu já tenho, 20 anos de mercado, já estou consolidada no mercado, tenho um faturamento expressivo e tudo mais. Só que eu nunca fiz importação, nem exportação. Eu quero tirar um radar ilimitado. Eu consigo? Olha, em tese, não tem nenhuma restrição. Você até pode dar entrada nisso, mas, na verdade, sugestão, independente do tamanho da sua empresa, eu daria entrada no radar Siscomex, o expressa, a modalidade expressa, porque ele é online, ele é rápido, né? Na hora você fica habilitado e você já consegue dar início para suas atividades. E, posteriormente, deu entrada, já está fazendo suas operações, você dá entrada numa revisão de estimativa, alegando tudo isso. Olha, eu tenho um faturamento X, olha, eu tenho negociação com o exterior que vai superar o meu limite, então eu gostaria de ter um aumento e etc. E assim, você comprova fôlego financeiro e é possível que a Receita aumente o seu limite, sim, e leve você para outra categoria, tirando você aí da modalidade expressa. Mas, inicialmente, eu acho que a expressa é super válida, porque ela é rápida, né? Você já consegue iniciar suas atividades e você não impede que você, em seguida, você dê entrada numa revisão de estimativa e tenha a análise da Receita a respeito de um limite maior, tá? Eu acho super válido. Para você fazer a habilitação do radar e para você acessar qualquer site da Receita que esteja interligada com o Siscomex, é necessário que você utilize o eCPF do responsável legal da empresa. Por que o eCPF? Muitas pessoas confundem o eCNPJ, o e-nota fiscal, me ligam com frequência com essa dúvida.
né? Ai, mas será que não seria o eCNPJ? Afinal de contas, eu estou habilitando a empresa. Mas na verdade, para o Siscomex, o layout mesmo para fazer os acessos é somente com certificado digital de pessoa física e, sendo assim, do responsável legal da empresa, tá? Então, o certificado digital pode ser o A1, o A3, com dispositivo, sem dispositivo, o que vocês acharem melhor. Mas deve ser o eCPF do responsável legal da empresa, tá? Isso é super importante, faz toda a diferença. Eu coloquei uma informação aqui sobre câmbio, por quê? O contrato de câmbio, por banco ou por corretora, né, da forma que você fechar esse câmbio, são as únicas formas legais que o Siscomex, que as operações de comércio exterior reconhecem como pagamento ou recebimento de uma compra ou de uma venda do exterior, tá? Se você pagar com cartão de crédito, PayPal, enfim, qualquer outro artifício que você utilize para pagar uma mercadoria que você comprou do exterior ou para receber, não entra nos radares aí, né, nos programas e nos registros do Siscomex, como não está, vamos colocar, não fica vinculado com a importação. Tá? É como se o Siscomex não reconhecesse, como a Receita não reconhecesse esse pagamento como válido para aquela determinada operação, seja ela de exportação ou importação. NCM. O que é isso, Débora? Eu coloquei até o NCM incorreto, né? Porque o NCM é uma classificação da mercadoria, né? Ela define as características do produto, a sua matéria-prima, por exemplo, né? Então, se ela é de plástico, se ela é de alumínio, se ela é uma peça plástica, se ela tem alguma característica específica, né? Tem o NCM específico para parafuso, por exemplo, né? Mas eu estou levantando só alguns exemplos, tá, gente? Mas o NCM, ele tem, toda mercadoria tem um NCM. Qual é o ponto de partida do NCM? Sempre questionar o fornecedor. Ele tem um NCM que ele já pratica para os clientes, enfim, para a vida, a rotina dele, ele já tem um NCM. Você pega esse NCM com o seu fornecedor e pesquisa aqui no nosso NCM se ele equivale ao mesmo número aqui no país ou se tem alguma variação, mas a variação que vai acontecer vai ser mínima, né? A estrutura do NCM, ele contém alguns dígitos que classifica o capítulo. Isso você pode se aprofundar melhor. O próprio Google tem algumas informações importantes sobre isso. Mas o que eu destaco aqui é porque ele define as características do produto, ele define as alíquotas de impostos na importação, e aí tem uns espertinhos que fazem o seguinte: a alíquota do meu produto está muito alta de imposto, eu vou trocar. Acho que eu vou colocar um NCM mais ou menos parecido para ter uma redução de impostos. Bom, gente, nem preciso falar, né, que isso pode dar problema, mas, enfim, eu estou deixando isso claro porque as pessoas utilizam, às vezes, essas questões das alíquotas, né, para pagar menos impostos, eles utilizam essa artimanha de alterar o NCM da mercadoria para você ter uma vantagem, né, digamos assim, numa redução de custos aí de impostos. Mas eu não aconselho, tá? Eu aconselho vocês fazerem da forma correta, indicando corretamente o NCM do produto, a descrição, trabalhar a descrição da melhor forma possível, colocando uma descrição clara, objetiva, né, com algumas informações específicas até do produto para facilitar a fiscalização na hora de fazer uma conferência e evitar multas também, tá? Porque qualquer falha na importação, tá? Qualquer falha e inexatidão, né, nessas informações, isso gera multa e aí já sai um pouco aí dos seus parâmetros de custo que você fez da sua importação e você pode ficar um pouco decepcionado com isso, né? Fugindo. Tem fatores que a gente não controla. E esse é um que a gente controla e se puder evitar qualquer artimanha aí, melhor, tá? E também o NCM determina se ele tem alguma anuência como o órgão Anvisa, Inmetro, Dessex. Por que eu tô falando isso? Porque anuência, né, para quem está começando agora nesse cenário aí de comércio exterior,
Quando você compra um produto, por exemplo, brinquedo, não vou falar que todos, tá? Mas grande parte dos brinquedos, classificação que se enquadre em brinquedos, por exemplo, vai ter anuência de Inmetro, pode ter da Anvisa. E a anuência, ela é o quê? O produto pode ser que seja necessário ter um registro nesse órgão, e é inevitável que tenha uma LI, que é a licença de importação, né, antes que ela seja deferida antes de você autorizar o embarque no exterior. Tá? Então, é super importante confirmar esse NCM da mercadoria antes de fazer a operação, tanto para você exportar quanto para você importar. Tá? É super importante você ter essa informação, consultar, ver se o número realmente, o número informado pelo fornecedor realmente corresponde ao mesmo praticado no Brasil, para que você evite qualquer dor de cabeça, demora na liberação, por conta dessa questão de poder necessitar de alguma anuência ou LI desses órgãos, desses que eu citei, mas tem outros, tá? Esses eu citei são alguns. Alguns até um pouquinho mais demorados, por exemplo. Um Inmetro, por exemplo, uma LI pode levar até 30 dias para deferir, né? Então, eu acho que requer um pouquinho de atenção na hora de classificar a sua mercadoria. Claro que isso aqui eu estou falando um pouquinho mais específico para importação, mas eu acho que vale aí também para exportação, para você que está aí querendo ter um pouco mais de conhecimento, é importante essa informação, tá bom? Abaixo eu coloquei sobre os Incoterms. Bom, os Incoterms, na verdade, gente, ele determina as responsabilidades, né, das partes, do comprador, do vendedor, né, até onde vai a responsabilidade do comprador, até onde vai a responsabilidade do vendedor. E assim, fica claro quem paga o frete, fica claro quem entregou a carga no porto, né, até onde foi o compromisso de quem na operação. Tá? Os mais usados eu coloquei, que é o FOB, o FCA, o CFR, o CPT e o Ex-Works. O FOB, você entrega a sua mercadoria no porto. Então, você é responsável pela coleta da sua mercadoria no seu recinto, na sua expedição. Esse transporte até o porto é da sua responsabilidade e o desembaraço também é da sua responsabilidade. Passando daí para frente, o frete internacional, chegando no destino, desembaraço lá, aí já é a cargo do seu comprador. Isso na exportação, tá? Na importação é só o inverso, gente. O vendedor tem a mesma missão. Ele entrega até o porto desembaraçado lá no porto de origem. E o frete internacional, a chegada no Brasil, o desembaraço no Brasil, o transporte local do porto até a sua expedição, também é a cargo do comprador, tá? Isso é na operação FOB, eu estou citando aí uma operação marítima. Custo e frete, que é o CFR. CFR, o vendedor, ele tem a responsabilidade, além de liberar a mercadoria no porto, do frete também, frete internacional. Então, a responsabilidade dele vai até o destino, o porto de destino. Então, o frete não é pago pelo comprador, é pago pelo vendedor. Tá? Então, o vendedor é responsável no custo e frete de todos os custos até o porto destino. No porto destino, quem comprou a mercadoria, o comprador, vai lá, faz o desembaraço da mercadoria. As despesas portuárias, gente, não está incluso no frete. Despesas portuárias são despesas nacionais, são despesas de quem está liberando, do importador, no caso, tá? E do exportador para quando está enviando. E o Ex-Works. O Ex-Works também é bastante utilizado. O Ex-Works nada mais é do que o vendedor, ele disponibiliza a mercadoria na expedição dele. E o comprador é responsável em coletar desde a expedição. Então, ele tem o custo do transporte até o porto, do transporte internacional e daí para frente, desembaraço e etc. Tá? Então, o Ex-Works, o vendedor disponibiliza a mercadoria no seu próprio armazém. E o comprador coleta no armazém do vendedor e daí para frente toda a responsabilidade é do comprador. Só abro uma aspas para essa situação.
é usual que o desembaraço, seja ele em fronteira, seja ele marítimo, seja ele aéreo, seja realizado pelo vendedor, pelo despachante do vendedor. Porque, veja, vou colocar aqui uma situação de exportação. Na exportação, quem vai retirar a carga na sua expedição, quem é responsável por retirar a carga é o comprador que está em outro país. Ele pode delegar para você um despachante para você incluir no seu radar e esse despachante fazer a operação de desembaraço. Mas não é usual isso. O usual é que você faça com o seu despachante, que você já tem uma rotina, ele já tem toda uma responsabilidade sobre as suas operações, né? Tem as questões legais, né? As confiabilidades também que você tem por colocar terceiros no radar, tá? Então, assim, não é usual, mas claro que fica a cargo do importador, exportador, fazer essa inclusão do despachante que for determinado pelo comprador da sua carga. Depende muito se for uma operação intercompany, né, de filial para filial, enfim, depende muito do que foi acordado entre as partes, tá? Bom, falei tanto, né, de exportação, importação, poxa, mas olha, exportação, gente, a grosso modo, é venda para o exterior. E importação é quando você compra do exterior. Tá? Então, exportação, você está mandando para o exterior a mercadoria, vendendo. E importação é quando você está comprando. Tá? É só bem simples, é só mesmo para ter um entendimento bem... Eu gosto de usar uma linguagem bem simples, né? Para pessoas que não estão habituadas com o nosso cenário de importação e exportação. Justamente porque não impede que vocês entrem nessa área e consigam dominar um pouco melhor. Eu acho que para uma negociação isso faz algumas diferenças também. Eu acho que é importante você ter um conhecimento básico, né, do que você está conversando, do que você está negociando. Às vezes seu fornecedor tem uma vasta experiência e você está começando. Então, de repente, né, você consegue dar uns passos, se adiantar um pouquinho mais com algumas informações que são básicas e importantes também. Aqui ficou meio cansado, né? Essas informações aqui, ficou muita informação, mas olha aqui o quanto é importante. Eu coloquei aqui os documentos que são usados nas operações, tanto de exportação quanto de importação. Aí eu comecei pela a nota fiscal, tá? Fazendo o desenho da exportação. A nota fiscal, ela tem algumas informações que são os diferenciais entre uma nota fiscal que você emite para uma venda interna e a nota fiscal que você está emitindo para uma venda para o exterior. O que muda é o CFOP, que é o código da operação, tá? Então, isso aqui é uma venda de exportação. Então, o CFOP ele é indicado, né, da forma adequada. Olha o NCM aqui de novo. O NCM da mercadoria, tá? A classificação da mercadoria. Aqui eu fiz uma observação sobre a taxa PTAX. Por quê? Veja, numa exportação, você vendeu seu produto em dólar, né? Por exemplo. Só que a nota fiscal ela é emitida em reais, certo? Gente, parece óbvio o que eu tô falando, mas tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Então, a nota fiscal ela é emitida em reais e ela usa como base, né, como forma de conversão, a taxa PTAX de um dia anterior à emissão da nota. Tá? Então, lá no site do Bacen, você pega lá a taxa do dólar, né, do dia anterior, para emitir, para fazer os cálculos, a conversão aí do dólar que você vendeu para o real, para você colocar, fazer o lançamento e a emissão da sua nota fiscal. Tá? Essa é uma informação importantíssima que muita gente tem dúvida, né? Emite errado e isso pode dar problema também no desembaraço da sua mercadoria, tá bom? Certificado de origem. O certificado de origem ele é emitido por um órgão autorizado. Ele representa, é um documento que certifica que o produto foi produzido com peças 100% nacional e etc., o processo produtivo dele e tudo mais. Então, ele certifica que aquele produto é 100% nacional, seja brasileiro ou seja do Mercosul, por exemplo. E para alguns países, né, existem alguns países que têm acordo bilateral, né, o Mercosul é um deles, que tem acordo, né, que o Brasil faz parte, onde, com a apresentação do certificado de origem, ele reverte uma redução ou isenção
de impostos na importação, e na exportação ele é emitido porque vai gerar redução ou isenção de impostos para o seu cliente, o comprador da mercadoria. Tá? Então, o certificado de origem ele é importante tanto na exportação quanto na importação. Claro que não são todos os países que você necessita emitir o certificado de origem. Veja, são países onde há acordos bilaterais. Então, temos Venezuela, temos o Mercosul, temos México, temos alguns países que nós podemos emitir o certificado de origem para dar benefício para o seu cliente no exterior e ter benefício se você estiver fazendo importação de um desses países. Tá? Isso é super importante. A invoice e o packing list são documentos também que fazem parte dessas operações. A invoice é uma fatura comercial, tá? Ela tem todos os detalhes da mercadoria, ela consta os dados do comprador e do vendedor, os dados completos. O Incoterm daquela operação, justamente para ver até onde foi a responsabilidade de quem, né? O local de embarque, o NCM do produto, a descrição do produto, valor unitário, valor total, pesos brutos e líquido e forma de pagamento. Tá? Essas informações parecem muito repetitivas. Eu não coloquei observação sobre o packing list, porque o packing list, na verdade, ele é mais focado nos volumes. Você vai detalhar os volumes que tem. São 50 caixas nas dimensões X, Y, Z e o total de peso líquido e bruto. Geralmente, o packing list ele vem com essas informações. É super importante para quem vai fazer o transporte dessa mercadoria. Tá? Então, o packing list faz parte e ele geralmente ele tem o mesmo layout que a invoice, porém, na parte que vem a descrição de mercadoria e valores, ele vem especificamente falando dos volumes que tem aquela mercadoria. Né? Se é em caixas, mesmo que o produto está sendo embarcado em container, ele tem uma embalagem, seja caixa de madeira, seja pallets, seja qual for a embalagem, essa informação é importante e pertinente estar no packing list, porque facilita para quem vai fazer os transportes dessa mercadoria. Tá? O transporte, a desova desse container, a ova desse container, tá bom? O conhecimento de transporte, que são emitidos pelos agentes de carga, ou armador, ou a companhia aérea, ou o transportador, tá? Para as 3 situações que eu coloquei aqui, que seriam embarque marítimo, embarque aéreo, embarque rodoviário. E aí são emitidos pelos agentes de carga ou armador, no caso de marítimo, emitidos pelo agente de carga ou a companhia aérea, no caso de aéreo, e o CRT é emitido pelo transportador, que é a transportadora que vai fazer o cruze da mercadoria. Bom, gente, eu sei que ficou bem longo esse explicativo, mas assim, eu tentei trazer algumas curiosidades, algumas perguntas que eu recebo com muita frequência, então eu achei bem pertinente ter essas informações. Talvez para você não faça algum sentido agora, tá? Mas você que está pensando, que tem projetos, ideias, planos de fazer exportação, importação, eu acho que vale a pena se aprofundar, eu acho que vale a pena você estudar um pouco mais, entender um pouco mais esse cenário, antes de fazer uma negociação, principalmente o radar. Tire o radar primeiro, esteja com a sua empresa habilitada, com a sua empresa totalmente cadastrada, para que você não tenha problemas, porque você fecha uma venda, você fecha uma compra e de repente faz o pagamento, remessa de câmbio e tudo mais, mas não consegue chegar a mercadoria que você não consegue fazer o desembaraço, a liberação dessa mercadoria por falta da habilitação do radar, por exemplo, que é o mínimo, é o básico aí que você precisa ter, tá? Bom, eu encerro aqui as informações que eu preparei para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado as informações. Me seguem lá pelo YouTube, coloquem os temas que vocês querem saber, querem falar mais, né? Querem que eu fale mais. Isso é super importante para o meu trabalho, tá? Agora eu estou numa nova fase que eu estou focada em ajudar essas pessoas que querem iniciar suas atividades com exportação e importação. E esse é o meu compromisso com você. Eu agradeço mais uma vez pela atenção, por assistir esse vídeo. E eu conto com você para um próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada, boa noite e até a próxima.